Dual language books have been at the heart of my language learning journey for decades. I still remember my first one, a French-English reader from 1964. For me, having the translation right alongside the original helps keep the flow, making language learning more immersive and intuitive. That is why I've created a collection of dual language texts with audio based on the same method I've used for over 30 languages. You can explore them along with my memoir, A Life in 30 Languages, at polyglotdreams.com. Not only will you share in my adventures around the world, but you'll also benefit from my language learning experience and academic research on the subject of foreign language acquisition and cultural adaptation. So go to Polyglot Dreams and click on the top banner that says Find Out More about the dual language learning sets. Chapter 3. My Polyglot Journey Begins. Capítulo 3. A minha jornada poliglota começa. I would like to tell you about one more observation concerning linguistic and cultural identity before discussing other experiences I had in Colombia. I met Pedro, a Cuban student from Florida, who also participated in the intensive summer Spanish language course at Universidad de los Andes in Bogotá in 1975. He was born in Florida, the son of immigrants who fled Castro's revolution. He told me that he only spoke Spanish from birth to the age of 6. It was a traumatic experience for him when he entered primary school, as he didn't know English. Eu gostaria de falar sobre mais uma observação em relação à identidade linguística e cultural, antes de discutir outras experiências que tive na Colômbia. Eu conheci o Pedro, um estudante cubano da Flórida, que também participou do curso intensivo de verão de língua espanhola na Universidade Los Andes em Bogotá, em 1975. Ele nasceu na Flórida, filho de imigrantes que fugiram da Revolução de Castro. Ele me disse que só falava espanhol desde o nascimento até os 6 anos de idade. Foi uma experiência traumática para ele quando entrou na escola primária, pois não sabia inglês. Pedro's reaction was to reject his Cuban heritage and only speak English as he was growing up. He decided to learn Spanish again and thus attended the intensive summer Spanish language program. But he was one of the worst students in terms of his accent in Spanish. He agreed and said he was suffering from a psychological barrier. Over the years, I have noticed such psychological barriers among other heritage language students too. Nevertheless, there are many advantages to maintaining heritage languages combined with preparing children to function in the local language and culture before entering school. A reação do Pedro foi, então, rejeitar sua herança cubana e só falar inglês enquanto crescia. Ele decidiu aprender espanhol novamente e assim veio para o programa intensivo de espanhol no verão. Mas ele era um dos piores alunos em termos de sotaque. Ele concordava e dizia que estava sofrendo de uma barreira psicológica. Ao longo dos anos, tenho notado também tais barreiras psicológicas entre outros estudantes de língua de herança. No entanto, há muitas vantagens em manter as línguas de herança combinadas com a preparação das crianças para que elas lidem com a língua e a cultura locais antes de entrar na escola. Standpoints not in favor of early bilingualism are often based on myths and misinterpretations rather than scientific findings. Many studies show that multilingualism enhances children's cognitive abilities. Bilingual children learn earlier than their monolingual counterparts that objects and their names are different, and that one thing can have more than one name. Multilingual students, on average, perform better on standardized exams in reading comprehension, vocabulary, and math. They also learn to adapt to and thrive in more than one culture. Pontos de vista que não são favoráveis ao bilinguismo precoce são muitas vezes baseados em mitos e interpretações em vez de descobertas científicas. Muitos estudos mostram que o multilinguismo aumenta as capacidades cognitivas das crianças. Crianças bilíngues aprendem mais cedo do que suas contrapartes monolingues que os objetos e seus nomes são diferentes, e que uma coisa pode ter mais de um nome.
Os alunos multilingües, em média, têm melhor desempenho em exames padronizados em interpretação de texto, vocabulário e matemática. Eles também aprendem a se adaptar e prosperar em mais de uma cultura. The intensive Spanish course I attended in the summer helped prepare me for the academic courses at Universidad de los Andes. One incident from the summer classes clearly stands out in my mind. We had to prepare a presentation in Spanish about our impressions of Colombia. Though I truly loved Bogotá, I liked to joke around at times during my youth, so I made my presentation as humorous as possible. For example, I compared the traffic lights in the city to Christmas tree lights, since many drivers seem to treat them as street decorations and ignore the traffic commands they represent. A few students almost fell on the floor laughing during the presentation, but our instructor was not amused and had a stern look on her face by the time I finished. O curso intensivo de espanhol que frequentei no verão me ajudou a me preparar para os cursos acadêmicos da Universidade Los Andes. Um incidente das aulas de verão claramente se destaca em minha mente. Nós tivemos que preparar uma apresentação em espanhol sobre nossas impressões da Colômbia. Embora eu realmente amasse Bogotá, durante a minha juventude eu gostava de brincar, então fiz minha apresentação da forma mais humorística possível. Por exemplo, eu comparei os semáforos da cidade com as luzes de Natal, já que muitos motoristas parecem tratá-los como decorações de rua e ignorar os comandos de trânsito que representam. Alguns estudantes quase caíram no chão rindo durante a apresentação, mas nossa instrutora não achou graça e tinha um olhar severo no rosto quando terminei. Colombia's sprawling alpine capital had about 3 million inhabitants back in 1976. Some city areas were known to be a bit dangerous, but nothing terrible ever happened to me besides someone trying to steal my wallet. When I was walking in the center of town, a man knocked my glasses off, and I then felt another man touching me from behind. I realized what was happening, so I started screaming at them and attracted a lot of attention from the people around us. The thieves immediately fled the scene. Since then, I've always kept my wallet in my left front pocket, and I have a habit of touching it often when in any crowded space among strangers. A extensa capital alpina da Colômbia tinha cerca de 3 milhões de habitantes em 1976. Algumas áreas da capital eram conhecidas por serem um pouco perigosas, mas nada de terrível jamais me aconteceu, a não ser por alguém ter tentado roubar minha carteira. Enquanto caminhava pelo centro da cidade, um homem derrubou meus óculos e então senti outro homem encostar em mim por trás. Percebi o que estava acontecendo, então comecei a gritar com eles, o que chamou muito a atenção das pessoas ao redor. Os ladrões fugiram imediatamente do local. Desde então, sempre mantenho minha carteira no bolso esquerdo da frente e tenho o hábito de tocá-la com frequência quando estou em uma área lotada de pessoas desconhecidas. Once the semester started, I attended literature and political science classes at the university. I also studied French at the Alliance Française, German at the Goethe Institute, and Portuguese at the Instituto de Língua e Cultura Brasileira. However, I learned more by studying on my own. My whole life, I have been a self-learner. Assim que o semestre começou, frequentei aulas de literatura e ciências políticas na universidade. Também estudei francês na Aliança Francesa, alemão no Goethe Instituto e português no Instituto de Língua e Cultura Brasileira. Entretanto, eu aprendi mais estudando sozinho. Durante toda a minha vida, fui uma pessoa autodidata. While in Colombia, I obtained French, German, Russian, and Esperanto linguaphone courses. Each language course was packaged in an impressive briefcase containing a textbook and small vinyl records for the audio. In the house where I rented an upstairs room, I studied these language courses for many hours. While studying, I was learning concentration and self-discipline. For example, I did not allow myself to have a sip of tea or water until I finished the page I was reading or the dialogue I was practicing. I never found the time to study Russian while in Colombia, and only did a few lessons in the Esperanto course before deciding that I would rather spend my time learning natural languages. Enquanto estava na Colômbia,
obtive cursos de francês, alemão, russo e esperanto da Linguafone. Cada curso de idiomas era embalado em uma impressionante pasta contendo um livro didático e pequenos discos de vinil para o áudio. Eu estudei esses cursos por muitas horas na casa onde eu havia alugado um quarto no andar de cima. Enquanto estudava, eu aprendi a ter concentração e autodisciplina. Por exemplo, eu não me permitia tomar um gole de chá ou água até que eu terminasse a página que eu estava lendo ou o diálogo que eu estava estudando. Nunca encontrei tempo para estudar russo enquanto estava na Colômbia, e fiz apenas algumas lições do curso de Esperanto antes de decidir que preferiria passar meu tempo aprendendo línguas naturais. Several things in French seemed awkward to me. For example, I wondered why il y a is used to say there is, are. Then I thought about why we must use the word there in the phrase there is, are in English. In Spanish, it is only necessary to say I for singular and plural nouns to express there is, are. In Portuguese, they use a and ten in a similar way, though ten is more colloquial. Havia várias coisas em francês que me pareciam estranhas. Por exemplo, eu me perguntava por que aí o YA é usado para dizer ader is ou ader are. Então eu pensei sobre o porquê de precisarmos usar a palavra adera na construção gramatical ader is are em inglês. Em espanhol, só é necessário usar a palavra aia para os substantivos singulares e plurais para expressar a ideia do ader is are. Em português, usam-se a e a tenha da mesma maneira. Embora a tenha seja mais informal. I was developing greater metalinguistic awareness of other languages, which means being mindful of their grammatical, lexical, and phonetic characteristics. In addition, from a cultural or sociolinguistic standpoint, it means noting the hierarchical structure in society and what kind of discourse would be appropriate according to the type of situation. Specific attention to all these aspects is essential when learning new languages, since neurological changes occur in the brain in response to focusing our attention on new things. I talk more about this in Chapter 9 concerning tonal languages. Eu estava desenvolvendo uma maior consciência metalinguística de outras línguas, o que significa estar atento às suas características gramaticais, lexicais e fonéticas. Além disso, do ponto de vista cultural ou sociolinguístico, significa notar a estrutura hierárquica na sociedade e que tipo de discurso seria apropriado de acordo com o tipo de situação. Atenção específica a todos esses aspectos é essencial na aprendizagem de novas línguas, já que mudanças neurológicas ocorrem no cérebro em resposta ao nosso foco de atenção em coisas novas. Falo mais sobre isso no capítulo 9 a respeito das línguas tonais. Learning your first foreign language is the most challenging. Success breeds success. The more languages you learn, the greater metalinguistic and metacognitive awareness you develop. Metacognitive awareness is essentially realizing how your mind works best. You gradually become cognizant of the most effective ways for you to study and learn. There are some best practices, but one size doesn't fit all. Aprender a sua primeira língua estrangeira é o mais desafiador. O sucesso gera o sucesso. Quanto mais idiomas você aprende, maior consciência metalinguística e metacognitiva você desenvolve. A consciência metacognitiva é, basicamente, perceber como sua mente funciona melhor. Você gradualmente se torna consciente das maneiras mais eficazes para estudar e aprender. Existem algumas práticas recomendadas, mas um único modelo não serve para todos. My own effective way of self-study is a combination of listening, repeating, and shadowing, repeating while listening, reading out loud, and writing down the dialogues and phrases. This can be done when you have any text accompanied by audio narrations. Thus, although I only had access to the now seemingly ancient technology of my Linguaphone courses in Colombia, I could effectively study this way. Minha maneira mais eficaz de autoestudo é uma combinação de ouvir, repetir, e enxadoving e repetir enquanto escuta. Ler em voz alta e anotar os diálogos e frases. Isso pode ser feito quando você tiver qualquer texto acompanhado por narrações em áudio. Assim,
Embora eu só tivesse acesso à tecnologia, agora aparentemente antiga, dos meus cursos da Linguafone na Colômbia, eu consegui estudar assim de forma eficaz. Additionally, when we use our languages in the country where they are spoken, we gain insights into the emotional aspects of identity and self-representation in multilingual and multicultural contexts. Developing an image of yourself as a competent speaker of the target language and integrating into the associated culture are critical aspects of creating new linguistic and cultural identities. In doing so, we don't have to abandon our previous identities in the process. They can coexist with the new ones and come to the forefront when appropriate. Intercultural experiences and foreign language learning contribute to the construction and reconstruction of a sense of self. When speaking to people who have participated in programs for studying a language abroad, they often describe their experiences as profoundly meaningful, awarding them with remarkable changes at fundamental levels. Além disso, quando usamos nossas línguas no país onde elas são faladas, obtemos informações sobre os aspectos emocionais da identidade e da autorrepresentação em contextos multilingües e multiculturais. Desenvolver uma imagem de si mesmo como um falante competente da língua-alvo e integrar-se na cultura a ela associada são aspectos críticos da criação de novas identidades linguísticas e culturais. Ao fazê-lo, não temos que abandonar nossas identidades anteriores no processo. Elas podem coexistir com as novas e vir ao primeiro plano quando forem convenientes. Experiências interculturais e aprendizagem de línguas estrangeiras contribuem para a construção e reconstrução de um senso de si mesmo. Ao falar com pessoas que participaram de programas de estudo de línguas no exterior, elas frequentemente descrevem suas experiências como profundamente significativas, atribuindo-lhes mudanças notáveis em níveis fundamentais.